Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços eletrônicos, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações no nosso blog, então sempre vale a pena dar um pulinho lá no nosso site para conferir os conteúdos que estão por lá. Não posso deixar de falar também, mais uma vez, do nosso curso Branding mais Consumo, um curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. A gente sabe que hoje em dia muita coisa é falada sobre branding, sobre a importância das marcas, mas normalmente colocando em primeiro plano as abordagens de comunicação. O objetivo desse curso é ir além, é falar da comunicação, claro, mas também detalhar o processo estratégico de branding dentro de cada setor da empresa, dentro de cada canal de relacionamento com o cliente, ou seja, trazer o branding para o centro da estratégia, para o centro do planejamento empresarial. Eu sou o coordenador desse curso que está acontecendo na Escola de Pós-Graduação da Faixa. Então acessa lá faixa.edu.br ou em brandingmaisconsumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. As aulas estão previstas para começar aí em fevereiro próximo, tá? Então não deixa passar essa oportunidade. E hoje nós temos o nosso primeiro convidado do ano. Olha aí, conforme eu falei para vocês, a gente teria agora sempre uma vez por mês um Talk to Biz especial, sempre trazendo um professor, um especialista, um profissional de renome para falar de temas relevantes aqui com a gente. E hoje eu trago um velho amigo que já esteve no Talk to Biz na temporada do ano passado, que é o Márcio Gonçalves. Márcio, bem-vindo mais uma vez. Se apresente aí para os nossos ouvintes, para quem ainda não lhe conhece. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite. Que orgulho e prazer abrir essa sequência de entrevistas de 2021. Bom, para quem não me conhece, eu sou Márcio Gonçalves, sou professor. Gostei da sua apresentação, você falou assim, sou professor e profissional de marketing. Eu sou professor e profissional de educação, digamos assim. Legal. Porque eu sou graduado em comunicação, né? Tenho o bacharelado e a licenciatura em comunicação, mas, embora tenha passado, né, pelo mercado de assessoria de imprensa, tive uma assessoria de imprensa, estava resgatando isso ontem, enquanto eu fui escrever meu perfil no LinkedIn, tive a Mosaic Comunicações, estava resgatando as coisas que a gente tinha, né, antes desse boom da internet. Mas depois eu fui caminhando cada vez mais para a educação, e aí fiz mestrado, doutorado, e agora estou no pós-doutorado também pesquisando sobre educação, e aí agora já educação digital, educação midiática. Então eu sou aquele professor de diversos segmentos, né? Por conta de ter a licenciatura, isso me habilita a dar aulas no ensino fundamental, no ensino médio, no nível superior, e agora com esses títulos aí, né, que a gente vai conquistando, até em cursos de mestrado ou doutorado. Legal. Eu gosto sempre de falar professor e profissional, porque tem até aquela piadinha, né, do aluno vir te perguntar, professor, você trabalha também ou só dá aula? Né? Então já deixo claro que dou aula e também trabalho, para quem acha que dar aula é pouco trabalho, né, Márcio? É verdade. Então a gente já deixa claro que joga em todas as posições. Bom, hoje eu trouxe o Márcio aqui para falar sobre a sala de aula em 2021 e o negócio da educação em 2021. Vocês todos aí, estamos todos no mesmo planeta, vocês acompanharam aí em 2020 o quanto a gente sofreu o baque da pandemia, baque esse que continua a despeito das perspectivas aí de começar o quanto antes, né, ou não, a vacinação aqui no Brasil, né, mas a gente sofreu um baque e isso forçou todas as instituições de ensino a experimentarem
novos formatos. E eu até brinquei com o Márcio de uma última vez que a gente gravou sobre o The Social Dilemma, que o Márcio meio que era o profeta disso tudo, porque ele tinha um projeto, ou ainda tem, né, Márcio, que é a Aula Sem Paredes. E eu lembrava sempre disso, eu falei, pô, o Márcio é o cara que já falava da sala de aula, fora da sala de aula, antes da pandemia, e de certa maneira já brincava com essa perspectiva, né, de ter uma aula, vamos dizer assim, menos engessada pela estrutura de ensino tradicional. Então a gente vai discutir aqui sobre isso. O Márcio tem escrito, eu tenho acompanhado os seus artigos, Márcio, no LinkedIn, onde você vem falando justamente sobre essa questão da educação, da sala de aula. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro assim, na tua experiência como professor e também como gestor educacional, quais foram os teus principais desafios nesse período aí de pandemia, de março até agora? O que você enxergou de maior desafio na atividade, tanto de docente quanto de coordenador, enfim, de gestor educacional? Maravilha. Realmente, quando eu crio o Aula Sem Paredes, isso é uma inspiração num texto de um autor canadense que escreveu na década de 60 do século passado, exatamente esse texto, chamado Aula Sem Paredes. Quando eu leio aquilo me toca muito, né? Porque eu já vinha fazendo esse movimento de entender que a educação não se daria apenas em um espaço clássico de 4 paredes, com carteiras, né? E uma pessoa representante ali, talvez até às vezes autoritária, demandando coisas, né? Orientando um grupo de 40, 30, 60, até 100 pessoas numa sala de aula. E aí, Bruno, quando essa questão toda da pandemia obriga e faz com que os gestores de educação repensem como se dá, né, como se daria a partir de então essa educação, eu tive privilégios, ou seja, a minha mentalidade ela já tinha mudado. E isso jogou a favor de mim, né? Uma expressão em inglês que a gente fala tanto, que é o mindset, o meu mindset já tinha virado. Então, e assim, em termos práticos, o que é uma virada de mindset para esse tipo de modelo? Eu tinha muitas coisas que eu vi as pessoas agora buscando, por exemplo, eu tinha ring light, né, que é aquela luz que ilumina melhor. Sim, eu tinha microfone, né, eu tinha equipamentos em casa que me facilitariam nessa mediação. Você já estava mais preparado para essa vida de streaming, né? Muita vida do streaming. O Facebook me lembra, assim, aquelas coisas do passado. Então, assim, há 3, 4 anos vem, assim, a live que eu fazia. Então, eu lembro que eu fazia as lives quando eu tinha horário livre, né? Porque o professor universitário, no meu caso, ocupava muitas minhas noites. Então, quando tinha um horário livre, eu fazia live, eu agendava entrevistas, sabe? E ali, 7 horas da noite, 8 horas da noite, 8h30, eu sempre fazia uma live, então eu entrevistava pessoas. Mas eu falava às vezes sozinho, sabe? Porque as pessoas achavam que live era coisa de influenciador de moda, influenciador de maquiagem, então só eles podiam fazer live. Quer dizer, a educação ainda não entendia o valor dessas questões digitais para o ensino. Bom, mas tudo bem, assim, eu me peguei em março do ano passado tendo que fazer o seguinte: ser o professor que assumiria aulas nesse modelo que a gente viu, um modelo que é o Zoom, um modelo Google Meet, né, um modelo Microsoft, mas também tive que preparar profissionais de educação para fazer o mindset, convidá-los a entender o que é o mindset. Então, à época, eu era coordenador acadêmico de um curso de idiomas, eu precisei dar aulas de iluminação, precisei dar aulas de enquadramento, né, de cenário. Quer dizer, é muito louca essa mudança, né, Márcio? De repente, o camarada que está acostumado a só escrever num quadro e ele tem que pensar iluminação, enquadramento, quase um mini curso de cinema, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu acho que eu tenho visões privilegiadas das coisas, porque eu falei no início que eu sou da comunicação, né? Então, assim, a comunicação trabalha com isso. Então, eu tinha já aulas preparadas que eu já tinha dado na escola onde eu trabalhava, né?
os tipos de enquadramento, iluminação, cenário, roteiro, figurino. Então, eu lembro que minha primeira aula foi essa, né? Então, o que aconteceu? Eu vivia dois mundos, né? Eu vivia um mundo na prática, onde à noite eu precisava ligar minha câmera e dar a aula, e de dia eu fazia esses treinamentos para os professores. Então, assim, os desafios foram esses, né? De conversar com profissionais que não se imaginavam dando aula nesse modelo. E depois era eu praticando isso. Então, assim, foi um ano bastante intenso, porque a gente viveu experiências. E aí, da faculdade, você tem o primeiro e o segundo semestre, né? Então, o primeiro semestre, eu tive contato com aqueles alunos, porque as aulas começaram em fevereiro, então eu já tinha dado umas 4 aulas, talvez, né? Uns 4 encontros. Quando foi para março, aquela turma que entrou comigo, ela já me conhecia, né? Um ou outro que tinha chegado mais atrasado, aquele cara que chega depois do carnaval, sabe? Ele assim, não me conhecia. Aí foi tranquilo, de certa forma. Eu comecei bastante eufórico, né? Porque querendo fazer com que tudo desse certo, iluminação e tudo. Houve muitas experiências, assim, como eu lembro que teve um caso que me tocou muito, que era um aluno já há mais de 60 anos, ele assistia a aula e eu ouvia a voz da neta, né? Muito assim, vazando no áudio, né? A conclusão que dessa história toda é que a neta era que ajudava o avô a se logar, a mexer naquela máquina toda que ele não estava acostumado. E esse aluno, ele era um dos melhores alunos da sala de aula. Sabe aquele aluno que fala, participa, porque tem história? Ele tinha 60 anos, né, ou mais. Então, assim, ele é diferente de um aluno de 18 anos, sim, que não tem tanto repertório, né? Só que aí as coisas mudaram. Então, aquilo me tocou bastante, porque eu tinha que entender que o meu cenário de aula não era o que eu tinha construído. Eu tinha outros cenários convivendo comigo. Tinha o cenário do aluno que assistia a aula pelo celular. Depois, eu via que tinha alunos que acessavam a aula do trabalho, descendo do ônibus, chegando em casa. E aí, Bruno, depois, no segundo semestre, as coisas mudaram um pouquinho mais, porque parte dos alunos que eu peguei, que era uma outra turma, eles não tinham tido aula comigo, porque eles, né, era o segundo semestre, então era uma turma nova. Então, alguns não me conheciam. Então, quer dizer, eu tive problemas como, por exemplo, aqueles que não ligavam a câmera, né? Aqueles que tinham problemas de cair toda hora. Aí, as coisas, economicamente falando, assim, começaram a melhorar um pouco, então eles começaram a trabalhar, e aí chegavam eufóricos do trabalho, né? Paravam para comer. Então, assim, isso tudo é muito louco. Então, eu comecei a pensar que eu sei que esse modelo, ele não é tão justo assim, porque a minha sala de casa virou a minha sala de aula. E a minha sala de casa, eu mudei várias vezes de lugar, eu mudei a mesa de lugar, eu mudei a iluminação, eu mudei muita coisa. Mas para boa parte desses alunos, eles não tinham essa chance de mudança, né? Então, assim, quando eu via saía o ruído no microfone, eu sabia que era uma casa com muita gente. Então tem televisão ligada, né? Tem criança chorando, né? Tem aluno fazendo comida. Então, assim, tudo isso é preciso ser entendido, porque isso é um processo de empatia. Isso é eu entender e me colocar no lugar. Então, eu comecei a amadurecer todo esse processo e comecei a refletir. Então, assim, esses artigos que você lê no LinkedIn, eles são frutos da minha inquietação, né? E de tentar provocar um pouco mais as pessoas, porque elas estão ainda muito inseguras, né? Em relação ao que vai acontecer, porque o ano mudou, né? Mas as atitudes não mudaram, e às vezes o mindset também não mudou. Sim. Então, como é você ter tido quase um ano de experiência, mas não ter mudado a sua mentalidade? Então, quer dizer, o professor vai chegar, ligar a aula e falar enlouquecidamente durante 3 horas? Não é assim esse modelo. É preciso entender
como quem é a sua plateia, né, quem é a sua audiência ali, perceber que esse modelo dá muitas chances de uma aprendizagem ativa, ou seja, tem um microfone, né? O microfone na comunicação, ele sempre foi um exemplo de poder, né? Ter o microfone nas mãos, ele é sempre uma chance de você exercer a sua voz. Então, eu preciso dar mais chances do aluno falar, sabe? Do aluno expor as suas ideias por meio do áudio, por meio da escrita. Então, enfim, a pergunta foi, né, sobre os desafios. Então, acho que os desafios são manter, né, o ritmo daquilo que eu sou presencialmente, daquilo que eu sou numa sala de aula convencional, né, adaptação, um desafio de adaptação, e adaptação para o digital. Eu dei algumas formações para professores, né, e eles sempre vinham com essa pergunta: mas como eu faço isso no digital? Então, eu tenho essa questão de usar muitos post-its, né, para ajudar na exposição das ideias. E aí, quando eu falava de design thinking, né, que utiliza muito desses post-its, assim, eles sempre me vinham com essa ideia, essa pergunta: como é que faz isso no digital? Como é que eu faço isso no Microsoft Teams? Né? E aí eu tinha que ter logo uma resposta, porque foram adaptações a um novo meio. Então, assim, manter o ritmo é um desafio, manter a automotivação também é um desafio, porque ao final eu já me pegava chorando, assim, na despedida, sabe, do semestre. Um desafio foi montar provas que fossem democráticas, digamos assim, né? Provas que pudessem imaginar que o aluno está acessando também pelo celular, né? Não está acessando num computador lindo e maravilhoso, que é um desktop, um computador de mesa. Não, ele está acessando pelo celular, até porque o celular ele é um supercomputador hoje, mas ele tem limitações do tamanho da tela, né? Tem a questão do design responsivo. Então, se eu fazia uma prova com o Google Formulários, eu fazia testes, sabe? Para saber como é que era a navegação pelo celular, porque eu não queria frustrar, senão seria confuso para mim, confuso para o aluno. Sim. Então, eu usei mecanismos de facilitação, sabe? Você acha que, o Márcio, até falando, você pegou essa questão da prova, eu tive algumas experiências, não sei se aconteceu com você também, do aluno ele receber a prova, possivelmente pelo celular, ele escrever à mão, numa folha de papel, bater a foto e mandar, porque possivelmente era uma questão ali que ele tinha muito texto e para ele digitar no celular seria muito ruim. E aí isso me leva a um ponto que você colocou aí na sua fala, que é assim: como é que a gente, enquanto professor ou gestor, como é que a instituição de ensino pode garantir essa experiência de aprendizagem, já que a experiência possivelmente é uma das partes mais importantes desse negócio, se, como você falou, cada um está na sua sala, entre aspas, porque não necessariamente ele está na sala, pode muito bem estar no ônibus, como eu já tive também aluno, que o cara até foi corajoso, ele abriu a câmera e o microfone para comentar, mesmo estando no ônibus, o que a maioria não faz ou não faria, né? Mas como é que a gente pode trabalhar nesse modelo para garantir que todos tenham uma experiência, vamos dizer assim, minimamente equilibrada, já que os contextos podem ser tão diferentes, né? De um tá num supercomputador com 2 telas, digitando, e o outro tá num celular talvez não tão poderoso, que a coisa trava, a experiência no Teams já não é tão boa, para ele abrir uma outra aba para fazer uma prova, é uma complicação. Como é que a gente... Existe uma maneira, um caminho para tentar equalizar isso? Sim, vamos pensar pelo ponto de vista da instituição, né? A instituição de ensino e os seus docentes. Existe uma coisa que poucas empresas, né, da educação fazem, que é garantir uma formação continuada do seu corpo docente. Então, assim, essas empresas, né, eu vou chamar de empresa porque são empresas de educação, né? A gente está falando muito do cenário, eu não consigo falar de um cenário da escola pública, até porque essa situação toda mostrou a falta de habilidade da educação pública em lidar com essas adversidades, né? Verdade. Então, eu estou falando realmente da escola particular, né? Da universidade particular. Então, a universidade particular precisa garantir a formação continuada dos professores. Ou seja, dar
treinamento, né? Dar soluções, né? Compartilhar ideias de como explorar melhor todos esses recursos, porque todas essas ferramentas possuem de recursos incríveis, mas quando o usuário usa 10% disso tudo, é um grande boicote. Então, assim, a empresa não adianta fazer parceria com a Microsoft se ela não garante formação continuada. Então, assim, eu estive em uma empresa que fez muito isso e estive em outra que não fez nada disso. Então, assim, isso significa que você não investe no seu corpo docente. E aí o que vai acontecer com o corpo docente? O professor dá a mesma aula que ele daria presencialmente. E sabe como? Como a gente fica sabendo disso? É quando o aluno reclama que o PowerPoint, né, ou a apresentação, hoje pode ser Google Apresentações e tudo mais, é o mesmo que ele dava em sala de aula. Então, quer dizer, se ele usa o mesmo, a leitura que eu faço é a seguinte: ali na sala, se o professor tem uma televisão em que ele expõe aquilo, talvez quando o aluno diga que não esteja entendendo porque a letra está pequena, o professor vai escrever no quadro, né? O aluno tem a chance de chegar mais perto, o aluno comenta com o outro e ele resolve a situação. Agora, quando ele está quando aquilo já é pequeno, numa televisão de, sei lá, 50 polegadas, né, 45 polegadas, você imagina no celular. Pois é. Então, quer dizer, o professor não teve orientação de que ele deveria também adaptar os recursos dele para esse tipo de ambiente, né? Sim. Isso é um ponto. Agora, também tem o lado do aluno. Então, as instituições também precisam conversar com os alunos e mostrar como vão ser as dinâmicas. Houve uma reclamação que eu ouvi de um grupo, de uma pesquisa que foi feita, e os alunos, eles reclamaram que o professor não tinha didática de ensino. E aí, Bruno, no nível superior, eu vou lançar aqui uma questão bastante polêmica, que é a seguinte: muitos professores do ensino superior não tiveram aulas de didática. É verdade, eu sou um. Eu nunca tive aula de didática. É porque eles não vêm da área da pedagogia. Sim. Se o professor é da pedagogia, as chances são maiores, mas um professor de qualquer outra área, ele não teve. Então, quer dizer, ele não teve orientação de que a aula é como se fosse uma narrativa, né? Então, assim, existe o ápice da aula, existe uma abertura, né? Existe um fechamento. Então, assim, todo esse processo, ele não foi passado para o aluno. Então, quer dizer, o aluno começou a perceber que o professor não estava apto, né, para dar aquela aula desse modelo. Ele também não estava preparado para receber essa mensagem. Então, quer dizer, a minha questão é: professores e estudantes precisam receber orientações de como será essa dinâmica. Porque na educação à distância, no modelo fora pandemia, muitos alunos, e eu me incluo nisso, porque eu já passei por essa experiência de começar um curso que duraria 1 ano e não dei conta do modelo que era, porque são muitos vídeos, muitas atividades, muitas interações, e eu não tinha tempo para viver aquele modelo. No EAD, né, na educação à distância, os alunos também que se matriculam em um curso desses, quando se matriculam, não são avisados de como é a dinâmica. E aí, sim, por isso que a evasão é absurda, e isso vai servir para a escola, né, para o Fundamental 1, Fundamental 2, isso vai servir para o ensino médio, para o nível superior, todos os níveis. Estudantes, olha como vai ser dada a aula. Porque agora você tem uma questão do ensino híbrido. Então eu volto a falar daquela história. O ensino híbrido não é botar uma câmera na sala de aula e botar um professor para ser apresentador de programa ao vivo, né? Porque é praticamente isso. Ele vai ter que... Ele tem uma plateia na frente dele e tem uma plateia em casa. Só falta ter aquele camarada que levanta a plaquinha assim, aplausos. O da claquete, né? O que levanta lá, que motiva as pessoas, né? Ovaciona, não sei o quê. Mas isso nem todas as escolas têm, porque seria um ajudante de palco, né? Não tem ajudante de palco. Então, quer dizer, não é isso, porque o professor, ele tem que entender
que tem uma plateia em casa e o áudio precisa chegar bem, a imagem precisa chegar bem, né? Tem que dar conta daqueles alunos que estão ali. Então, quer dizer, o ensino híbrido vai ser esse ou vai ser rodízio, né? Um dia um grupo vai presencialmente, o outro não. Quer dizer, eu ouvi muitos relatos, Bruno. Assim, eu vi relatos do tipo, filha, o que aconteceu na aula hoje? Ah, a professora deixou a gente brincando, porque ela tinha que dar conta de quem estava em casa. Então, quer dizer, criança, você tem que distrair as crianças ali, porque em casa a mãe está do lado, né? Os pais estão do lado. Na sala de aula, o professor está ali no controle. Agora, em casa, você imagina se a mãe passa e vê que não tem nenhuma atividade. Então, quer dizer, o professor falou assim, eu preciso dar conta de alguém. Então, vou dar conta de quem está em casa. Só que, e o aluno que foi? Quer dizer, eu acho que os diretores de escola precisam estar muito atentos, eles precisam perceber todo esse cenário, precisam conversar com os pais, precisam conversar com os estudantes, precisam conversar com os seus professores, porque há muitos ainda que não têm letramento digital, e isso significa que falta habilidades, né, de manusear o equipamento que ele tem, de entender o que ele vai fazer, porque senão, Bruno, vai ficar sempre aquilo. Eu vou ligar então a minha câmera, então a minha aula dura 3 horas, eu vou falar durante 3 horas. Quer dizer, você vai ter um professor, no final das contas, com calo nas cordas vocais, infinitamente cansado, porque ele acha que aula é falar por 3 horas. Sim. Seguidas. Na maioria das vezes é totalmente ineficiente, né? Que os alunos estão ali e não estão, né? Estão presentes, é uma presença virtual, mas não necessariamente que eles estão ali prestando atenção e aprendendo, absorvendo alguma coisa com aquilo, né? Você sabe que eu tive uma experiência de dar uma aula de pós-graduação, isso foi logo no início de pandemia, né, e de ensino online, então isso aconteceu em abril do ano passado, né, quando a aula me disseram que seria dada entre 9 e 16h30. Então, fiquei pensando, o que eu faço entre 9 e 16h30 com alunos de pós-graduação? E aí, eu comecei a pensar o seguinte, bom, primeiro deixa eu fazer o roteiro dessa aula, né? Deixa eu fazer como é que vai ser o roteiro dessa aula. Então, eu tenho que exercício, atividades, já no momento de explanação e tal. Bruno, olha só, quando eu fiz o roteiro, comecei a ter ideias, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. A minha mensagem, assim como professor, que demandava uma certa concentração maior deles, assim, para prestar atenção e tudo mais, ela durava cerca de 50 minutos, 1h10, que era um momento em que eu passava os slides, onde eu passava a mensagem central, só que depois eu tinha que propor atividades de reflexão. E aí, isso tudo com adultos, eu aprendi dando aula para criança. Ou seja, aprendizagem mão na massa, aprendizagem ativa. O que aconteceu? Eu comecei a criar atividades. Então, houve um momento em que eu falei assim para eles, a atividade é essa, vocês estão divididos em grupos, eu vou dar 30 minutos para vocês realizarem essa tarefa e eu vou deixar aqui ligado, mas eu vou voltar a me conectar com vocês aqui nesse vídeo após 30 minutos e fico disponível para interagir com vocês pelo WhatsApp, né? Foi essa a minha questão. E aí deu super certo. Por quê? Eu pude beber água, eu pude ir ao banheiro, eu pude comer alguma coisa, eles também. Eles tinham um exercício a ser desenvolvido, eu não me desconectei deles. Quer dizer, eu criei um mecanismo de sobrevivência. Sim. Da minha experiência e da experiência deles. A aula roteirizada tem isso, né? E aí, como eu disse para você, assim, o meu privilégio de já ter mudado essa mentalidade me fez saber que eu conhecia recursos capazes de promover essa interação, de fazer com que eles pudessem levantar, porque assim, como a minha aula era de 9 às 16h30, ela invadiu o almoço. Eu comecei a pensar, essa aluna que tem filho, ela vai fazer o almoço que horas? Eu comecei a pensar essas coisas e falei assim, eu não posso
eu sei que ela tem uma aula, que ela, mas ela agora está em casa. Na sala de aula presencial, a criança devia estar com alguém e ela estava menos despreocupada, ela almoçaria num shopping ou algo Sim. parecido. Mas na sala de casa, ela provavelmente, isso estou falando por mim também, porque eu tive que terminar reuniões e sair para fazer o almoço, porque eu cozinho em casa, né? Então, quando a reunião invadia ao horário do almoço, eu sabia que eu tinha que pedir comida fora. Conclusão, aquela aula, ela aconteceu de uma outra forma. Eu percebi os mecanismos que eu tinha disponíveis. Então, o grupo do WhatsApp eles já tinham, eu subdividi, eu passei tarefa, eu disse que voltaria daqui a 30 minutos. No final das contas, eles disseram assim para mim, Márcio, já acabou? Nossa, eu nem senti passar. Né? Legal. Então, assim, tudo isso é porque a gente precisa também encarar que a instituição, ela não disse o que você tinha que fazer. Ela disse que a aula era de 9 às 16h30. Numa aula presencial, você para uma hora de almoço, 1h15, escova dente, e não Sim. sei o que, espera não sei quem chegar, e blá, 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 blá. Agora, na sala de aula, tudo é muito marcadinho, na sala de aula online. É tudo marcadinho. Você liga 9 horas, já tem gente lá dentro esperando 9 horas. Né? Sim. É meio-dia e tem que ser pontual. Então, quer dizer, mas não preciso ficar falando durante todo esse período, que aula não é isso, né? Sim. Agora, eu quero aproveitar esse gancho, ô Márcio, que um dos artigos que você publicou, você fala justamente sobre esse novo papel do professor, e eu achei bem legal que você coloca o professor como um líder de projetos, e fala dessa hibridização e de novas metodologias, enfim, que podem ser mais utilizadas nesse momento em que a gente ainda está vivendo. Você acredita que nesse sistema que a gente tem hoje de aula sendo transmitida ao vivo, essas metodologias, por exemplo, metodologia baseada em projeto, você falou aí da pessoa aprender fazendo, né? Ou qualquer tipo de metodologia ativa, você acha que ela tem vamos dizer assim, uma aderência maior dentro desse contexto que a gente está hoje? E isso pode favorecer para que até os professores sejam talvez menos resistentes, menos refratários a esse tipo de metodologia? Sim, com certeza. Quando eu digo que o professor agora é um líder de projetos, e aí eu ligo a metodologia aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, por que ele é o líder? Na equipe do professor, que é o líder, você tem outras funções. E esses alunos, esses estudantes, vão ocupar funções. Então, estou pensando aqui que agora eu posso ter na minha sala de aula um estudante com diversas funções. Então, assim, eu posso ter aquele que vai me ajudar a controlar a chamada, eu posso aquele que vai ser o líder dos subgrupos que eu vou criar, eu tenho um relator, eu tenho aquele que vai ser o relator das discussões. Então, se eu subdividir a aula em grupos, em subgrupos, que seja ali identificado um outro líder para ele ser o relator daquilo que foi conversado. Então, quer dizer, adaptar muito do que se faz no mundo empresarial para a educação. Então, quando você vê no mundo online, você vê que o professor não pode ser apenas ele o emissor da mensagem. Você tem muitas pessoas ali, eu falei muito dessa informação que eu dei para o professor. Gente, vocês têm um grupo com 40, 50 alunos com vocês. Explorem o potencial desses 50 alunos. Então, quer dizer, olhar para aquela turma toda e falar assim, quem pode me ajudar? Né? Então, você começa a fazer, tipo, mini agências de emprego, né? Porque você começa a identificar o potencial de cada um, e aí você começa a ver assim, aquele que tem um potencial de liderança, aquele que tem um potencial de organização, aquele que tem um potencial de comunicação. Quando você vê, você tem ali pessoas trabalhando em prol de um projeto. E aí, por que projeto? Porque as nossas aulas, de certa forma, elas precisam ganhar um tom de aplicabilidade. Quando você vai ensinar algo, então, por exemplo, os professores me perguntavam, mas eu sou da estética, como é que eu faço aprendizagem baseada em projetos?
Aí eu tive que correr para adaptar. Esse professor não consegue fazer, esse professor não mudou o mindset dele. Porque ele já tinha que olhar para a aula de estética e pensar, mas espera aí, o que é um projeto para aula de estética? Então, o projeto é fazer um mapeamento da pele de todos os membros da família. Isso é um super projeto, né? Então, assim, você vai fazer um estudo da pele dos membros da família. Sei lá, estou agora viajando nessa coisa. Você vai avaliar várias coisas que, no final das contas, você vai entregar para aqueles membros da família ali, agora nesse modelo que eu estou idealizando, assim, de problema, né? Olha, para você é mais interessante esse tipo de protetor solar, seu tom de pele é assim, o que é protetor solar, ou seja, um cara que estuda estética não tem que esperar um cliente para poder ver a prática. As coisas são muito próximas da gente. Sim, E isso, sim. Bruno, vai servir para o direito, isso vai servir para comunicação, para o marketing, né? Então, quer dizer, isso tudo é um projeto, porque o projeto, Bruno, ele parte de um problema. E problema é o que a gente todo dia tem que resolver né? Só Verdade. que Mais de um por dia, na mais verdade. de um. Só que a gente tende a resolver os problemas de forma isolada. Criaram a gente para isso, né? O problema é nosso, a gente tem que resolver sozinho. Acho que o mecanismo hoje vamos co-criar, vamos buscar soluções conjuntas. Porque eu tenho certeza que 10 pessoas pensam melhor do que uma. Quando você vai para a empresa, você tem as pessoas com funções muito definidas, e quando você olha, o cara que vê uma coisa no chão, ele não pega porque ele não é da limpeza. Então, Sim, quem é que tem que sim. pegar o papel do chão é o cara da limpeza. Sabe? Então, assim, eu acho que é uma mudança de mentalidade. E na sala de aula, a gente tem isso. Então, assim, eu sou facilitador. Eu sei, talvez, a indicação de mais leituras, de mais livros, sei mais exemplos, sei juntar o caminho, sei ser mentor e tudo mais. Agora, eu tenho vários alunos com experiências, né? Então, assim, como no geral a gente trabalha com os adultos, então, assim, eu lembro que perguntava quem aqui é microempreendedor individual. E aí eu já tinha lá 3 ou 4 que já eram MEI. Pronto, eu não vou explicar o que é MEI. Quem vai explicar o que é MEI são esses 4 que vivem na pele o problema do MEI. E aí uma delas vira e fala, Márcio, eu tô cheia de trabalho. Aí, pronto, aí é o meu gancho para dizer, gente, a importância de você ter um registro de MEI é porque muitos empregos hoje, né, eles estão pedindo um registro de MEI para você ganhar. Então, entendam, aí no contexto era esse, né, o contexto de como se preparar para o mercado de trabalho que a gente tem hoje, o que exige esse MEI. Aí muita gente diz assim, mas como é que eu faço? Quer dizer, eles se viram, então assim, e eu dei voz a esses alunos que eram MEI, sabe? Então, assim, essa é a aprendizagem ativa. Eu não vou explicar MEI a partir do meu ponto de vista, porque Sim. eu tenho 4 outros pontos de vista ali para serem apresentados. Então, eu vou explorar esses 4 pontos de vista, sabe? Muito legal. Márcio, para a gente encerrar, 2 perguntas em uma, vamos lá. Primeiro, esse hibridismo que nós vivenciamos ao longo desse ano, você acha que isso vai gerar novos modelos de negócio para o ensino no próximo ano? Porque a gente tinha muito bem delimitado ali EAD e o presencial. Eram 2 caixinhas muito específicas e muito bem delimitadas. Isso gera, a partir de agora, novas oportunidades de você ter até porque as instituições, por exemplo, sempre chamavam de remoto para não confundir com o que era EAD. Então, a aula que eu transmitia ao vivo era à distância, porém não era o EAD tradicional, era remoto. Então, você acredita que novos modelos vão surgir a partir dessa experiência? E se, chegando a vacina, uma hora, cedo ou tarde, pelo visto tarde aqui no Brasil, mas uma hora vai chegar, e havendo essa vacinação massiva, será que esses modelos ainda prevalecem ou
a gente pode acontecer do que a galera falava a respeito do novo normal. Agora tudo vai mudar, e de repente, quando a coisa se normaliza, os antigos comportamentos voltam ali com muita rapidez. Você acredita que essas novas experiências geram modelos ali que vieram para ficar, ou isso tende a passar tão logo a galera possa se reunir novamente em uma sala de aula? Bom, gerou e ainda vai gerar. Por que esses três tempos de verdade? Legal. Por quê? Porque, assim, primeiro é que algumas instituições já estão oferecendo a pós-graduação, por exemplo, online. Então, ela é desse modelo. Vamos ligar a câmera, o professor está ali disponível, a aula é de 7 às 9 da noite e vai ter a aula. E aí, o que acontece? Eu estou fazendo isso, né? Meu curso de pós-doutorado, ele é em São Paulo, é na PUC de São Paulo. E eu sou do Rio de Janeiro, então as minhas aulas foram assistidas no modelo vídeo, né? Então, assim, legal. Você falou do presencial, tinha o presencial, o semipresencial, né? E o EAD, Educação à Distância. E aí, veja bem, agora você vai ter, depois da possibilidade de voltar à sala de aula, você vai ter a sala de aula presencial, mas não talvez com um grande volume de interessados, porque aqueles que não são daquele local, por exemplo, por que eles não podem assistir aquele conteúdo de forma online? Então isso quebra as barreiras, Bruno. Isso quebra muitos modelos, porque, inclusive, a instituição, o público dela, não está mais naquela região. Ele pode atender outras regiões. Se você monitorar hoje os cursos de janeiro agora, né, os cursos disponíveis, eles são online, e eu estou vendo um monte de curso que eu gostaria de ter feito, mas eu nunca fui, porque eu tinha que pagar passagem, eu tinha que ter hospedagem, que eles não eram na minha região. E agora eu posso fazer... uma questão logística aí, né? Logística. Então eu posso fazê-los agora, porque eu não preciso de hotel nem de passagem, né? Eu só preciso pagar a inscrição, caso ele seja pago, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está sentindo falta, sim, dos encontros, da sala, mas eu acho que vai ter uma grande leva de interessados em querer manter esse modelo. E por que não oferecer? Eu lembro que eu tive uma experiência de ser professor de um mestrado em comunicação de uma universidade espanhola, em que a minha aula durou 3 horas. 3 horas é um número interessante, a gente falou muito nele hoje. Sim. A minha aula durou 3 horas e os alunos, cada um era de um lugar. A universidade que oferecia o curso era da Espanha, mas os alunos eram cada um de uma parte. Quer dizer, por que isso não pode acontecer aqui? Né? Numa sala de aula, que vai ser uma sala de aula bem interessante, porque cada um é de um lugar, ou seja, diferentes pontos de vista, né? Eu acho que é igual você pensar em mídia, Bruno. A gente não eliminou o rádio, a gente não eliminou a televisão, a gente não eliminou o cinema, a gente não eliminou o impresso. A gente hoje convive com todos eles, só que temos a internet. Então, quer dizer, você tem todos esses modelos que a gente já conheceu e mais agora o online, o em tempo real. Então, você vai manter todos aqueles, mas vai ter esse novo. E quem quiser experimentar esse novo, seja bem-vindo. Muito bom. Márcio, quero agradecer a você mais uma vez por essa brilhante participação aqui no nosso programa. Deixa aí seus links, enfim, seus endereços para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho te seguirem. Com certeza. As pessoas podem acessar o Instagram e elas podem me encontrar em 2 perfis. Um é o meu nome completo, que é @MárcioGonçalves, e o outro era o meu projeto chamado Semana da Mídia na Escola. E o @ é Mídia na Escola. Então, como vocês perceberam, eu sou um entusiasta da produção de mídia, de conteúdo, para uma aprendizagem ativa, por meio de metodologias ativas. Então, a Semana da Mídia na Escola é um evento que já teve a sua primeira edição totalmente online, mas que esse ano de 2021 pode ocorrer nos 2 modelos, né? Online e presencial. Então, assim, já que a gente experimentou E olha só, a Semana da Mídia na Escola começa online. Olha que louco. Agora, se ela quiser, ela vai ser presencial também. Então, começou... Legal. Jeito, né? Márcio, te agradeço aí mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Senhores,
Esse foi o Talk to Biz de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Sigam lá, me sigam nas plataformas para acompanhar as atualizações, mandem feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. Você já sabe que encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você tem lá o seu iPhone, vai lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você curte ouvir a sua música, os seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por Talk to Biz. Ou então diretamente no site do Anchor, anchor.fm/talktobiz e nos nossos endereços eletrônicos, talktobiz.com, talktobiz.com.br. Sempre importante fazer esse pedido, né? Se você acompanha o nosso programa, curte o nosso conteúdo, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos aí atuar nessa corrente para compartilhar e fazer chegar um número cada vez maior de pessoas, bom conhecimento, bons conteúdos, conteúdos de valor. É isso, minha gente, eu fico por aqui, obrigado, Márcio, mais uma vez, nos vemos na próxima semana, um abraço a todos. Um abraço, gente, tudo de bom.